Bom, no último episódio da nossa série sobre macroeconomia, eu te expliquei que é através dos índices de preço que se acompanha a inflação. Neste vídeo, eu falarei sobre os 3 principais índices de inflação existentes no mercado. Seja muito bem-vindo, o meu nome é Murilo Cardoso e eu sou o criador do InvestTalk. Antes de começar, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações e curtir os nossos vídeos. Desta forma, você nos ajuda a crescer e a divulgar o nosso trabalho. O primeiro índice de preço ao consumidor foi o INPC, cuja sigla significa Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Ele foi criado em março de 1979 com o propósito de mensurar a inflação das famílias assalariadas que ganhavam mensalmente entre 1 e 5 salários mínimos. Este índice é bem efetivo no acompanhamento da evolução da inflação das famílias com rendimentos mais baixos. O INPC tem como unidade de coleta estabelecimentos comerciais, de prestação de serviços, concessionárias de serviços públicos e internet. A sua coleta estende-se em geral entre o primeiro e último dia de cada mês. O IBGE é o órgão responsável por todo o processo de cálculo e divulgação dos resultados. O segundo índice é o IPCA, cuja sigla significa Índice de Preço ao Consumidor Amplo. Ele foi divulgado pela primeira vez em 1980. Este parte de uma perspectiva mais ampla e tem como objetivo cobrir 90% das famílias que residem em áreas urbanas. O IPCA é um indicador de inflação que tem como propósito medir a variação de preços de uma cesta de produtos e serviços consumidos por famílias que residem em áreas urbanas e ganham entre 1 e 40 salários. A principal motivação para a criação do IPCA foi a indexação salarial e a obtenção da medida geral de inflação, considerando o movimento geral dos preços do mercado varejista e tendo como base o consumo pessoal. O IBGE é o órgão responsável por todo o processo de cálculo e divulgação do IPCA. Mensalmente, ele faz o levantamento em 13 áreas urbanas do país. Todos os preços são comparados com os preços do mês anterior, resultando num único valor que reflete a variação geral de preços ao consumidor no período. A base para a escolha dos produtos e serviços que vão compor a cesta de consumo é a pesquisa de orçamentos familiares, também feita pelo IBGE, com o propósito de apurar os hábitos de consumo das famílias, quais os itens mais consumidos e quanto do rendimento familiar é gasto em cada um dos itens. Por exemplo, o arroz, o feijão, passagem de ônibus, material escolar, médico, cinema, dentre outros. Os índices, portanto, levam em conta não apenas a variação de preço de cada item, mas também o peso que ele tem no orçamento das famílias. Existem diversos índices de preço no mercado e, para facilitar o acompanhamento da evolução da inflação, o governo elegeu o IPCA como o índice oficial de preços do Brasil. O terceiro e último índice é o IGPM, cuja sigla é Índice Geral de Preços do Mercado. O IGPM tem uma perspectiva mais aberta. Não é por acaso que o termo geral é utilizado em sua nomenclatura. Ele é uma das versões do Índice Geral de Preços, que registra a variação de preços do mercado, que engloba desde matérias-primas, materiais agrícolas, industriais e até bens e serviços. O objetivo é justamente monitorar a variação dos custos para verificar a movimentação dos preços. Quanto mais elevado estiver o valor desses itens em relação ao mês anterior, mais o indicador vai subir e vice-versa. O responsável pelo cálculo do IGPM é a FGV, uma instituição privada. Como base de cálculo do índice, é levado em consideração os preços coletados entre o dia 21 do mês anterior e o dia 20 do mês atual, também chamado como mês de referência. E a divulgação dos resultados é feita mensalmente. O cálculo do IGPM tem em conta a variação de preços de bens e serviços, bem como de matérias-primas utilizadas na produção agrícola, industrial e construção civil. Dessa forma, o resultado do IGPM é a média aritmética ponderada de 3 índices: inflação ao produtor, que é o IPA, inflação ao consumidor, que é o IPC,
e a inflação relacionada à construção civil, que é medida pelo INCC. O peso de cada um dos índices componentes correspondem à parcela das despesas interna bruta, calculada com base nas contas nacionais, resultando na seguinte distribuição. 60% vem do IPA, que é um índice de preço ao produtor amplo. Este é um índice que monitora a variação de preços recebidos pelos produtores domésticos no atacado. Refere-se também a produtos tanto industriais quanto agropecuários, que vai desde as matérias-primas e bens intermediários até os bens finais. 30% vai para o IPC, que é o índice de preço ao consumidor, que mede o comportamento dos preços nas principais áreas que impactam o poder de compra ao consumidor. E por fim, 10% vem do INCC, o Índice Nacional de Custos da Construção, que tem como objetivo acompanhar a variação do custo da construção de uma moradia no país. O IGPM te dá uma visão melhor sobre qual o momento ideal para se fechar um negócio ou dar sequência a um investimento que traz maior risco, a depender do nível de oscilação do mercado. Você mora de aluguel hoje ou já morou em algum momento? Qual era o índice utilizado como base de correção do seu contrato anual? Muito provavelmente é o IGPM. Ele é um indicador muito utilizado na correção dos valores dos contratos de aluguéis. E não é por acaso que é conhecido como a inflação do aluguel. Ele também é utilizado no reajuste de tarifas no setor elétrico e, eventualmente, em alguns planos de saúde, seguros, mensalidades escolares. As altas taxas de inflação são prejudiciais à economia do país e o nosso dinheiro perde valor. O empresário sofre com juros altos e o investidor precisa analisar muito mais antes de alocar os seus recursos. Caso contrário, o reajuste dos preços irá comprometer os seus lucros e o crescimento do seu patrimônio. A boa notícia é que no mundo dos investimentos existem algumas alternativas que são blindados contra a inflação. Nessa categoria entram aqueles investimentos que têm a sua rentabilidade combinada aos principais índices de inflação disponíveis no mercado, como o IGPM ou IPCA. Por exemplo, existem títulos públicos que são denominados como IPCA+, as debêntures, que são títulos de dívida privado. Ambos utilizam IPCA mais uma taxa predefinida para realizar a correção dos valores investidos. Já os certificados de recebíveis imobiliários, conhecidos como CRI, são emitidos exclusivamente por instituições securitizadoras. Em muitos casos, eles consideram o IGPM mais uma taxa predefinida para realizar a remuneração dos investidores. No mercado de renda variável, a proteção contra a inflação ocorre de uma forma completamente diferente. Na prática, o investidor deve levar em conta o cenário econômico como um todo. Isso inclui a situação atual, as perspectivas para a inflação, taxa básica de juros, as políticas econômicas adotadas pelo governo, a temperatura política interna e externa, e além de avaliar como esses fatores impactam os fundamentos daquela empresa. Os reajustes de aluguéis, como comentei anteriormente, não ocorrem somente quando o proprietário e inquilino são pessoa física. Neste caso, os contratos de locação realizados entre empresas, como fundos imobiliários, que atuam no segmento de imóveis físicos, também conhecidos como fundos de tijolos, que são as lajes corporativas, galpões logísticos, shopping centers e afins. Além dos fundos de tijolos, existem outros fundos imobiliários, conhecidos como fundos de papel, que se trata de fundos que investem seus recursos em títulos de renda fixa, com lastro em dívidas imobiliárias, como as letras de crédito imobiliário, que são as LCIs, as letras hipotecárias, que são as LHs, e o mais comum, que são certificados de recebíveis imobiliários, que são as CRIs. Uma boa carteira de investimentos deve garantir resultados anuais que superem a inflação acumulada no período. Vamos recapitular? Neste vídeo, você aprendeu sobre INPC, IPCA e IGPM, o que é, qual a abrangência e quem são os responsáveis, e também como eles impactam a nossa vida em diversos aspectos. Bom, espero que você tenha gostado do conteúdo, deixe seu like, compartilhe com seus familiares e, para finalizar, espero ter agregado valor à sua vida
por meio da educação financeira e até o próximo vídeo!